é isso, Thiago? Mais ou menos por aí. Eu tô com seus aprendizados. Tá vendo? Muita eu tô coisa. assimilando seus aprendizados. Muita coisa aqui aparecendo que eu já reconheço. Sua sogra tá num caminho, eu tô passos à frente. Mas eu vou trazer que, na verdade, a relação, né, que a gente tende a entender como desgastante ou que vira piada com sogra, na verdade não vem para resolver esse problema, a gente não tem que olhar para a atuação da sogra. A gente tem que olhar para a atuação da mãe e do cônjuge, porque são falhas na maternidade e falhas no relacionamento que geram essa fama, né, para a sogra. Tem um conceito que ele é duro, assim, na primeira vez que a gente ouve, mas depois ele fica suave e faz sentido. Lá vem Thiago polemizar. A gente tem que começar por ele. Que é falando o seguinte, essa expressão, essa frase, né, de que, olha, o meu filho, a minha filha, essa frase, na verdade, ela não é certa. Semanticamente, ela não é certa, porque não é meu, não é seu, não é sua, está comigo. O fato de um filho ser gerado por mim, pela mãe, não quer dizer que ele é meu. Ele está sob minha responsabilidade, mas ele é do mundo, ele tem a vida dele, a linha de vida dele, só que durante uma fase eu preciso orientá-lo, cuidá-lo, educá-lo, nutri-lo, então eu tenho um papel na vida dele, e a mãe também. Só que esse papel vai mudar de forma em fases diferentes. E aí vem um problema da maternidade. As mães não estudam isso, e algumas não aprendem isso com a vida. Né? Renatinha fala de muita coisa aí certa, sua sogra também, mas não tem uma escola oficialmente que ensina isso. Se a mãe, né, se a sogra não desenvolve isso de maneira própria, ela pode acabar tropeçando, que é o seguinte: meu filho ou minha filha já tem uma idade adulta e eu continuo tendo um comportamento como mãe, como se ele tivesse uma idade infantil. Por exemplo, proteger. O filho precisa de proteção, a filha precisa de proteção numa fase onde ele é mais indefeso. Ora, um filho adulto, ele não precisa de tanta proteção, ou talvez nem precise mais de proteção. Se a mãe continua com comportamentos de proteger, isso pode ser interpretado do outro lado como invasivo. E aí começa a criar essa polêmica sobre a sogra, porque a sogra invade o território, ela invade o relacionamento, ela dá a opinião dela, ela traz isso para cá, só que não precisa, porque a gente não precisa dessa opinião, a gente não precisa dessa participação. Aí ela sempre defende, não, mas eu estou falando com a melhor das intenções, é sempre assim. A gente quer falar, a verdade é essa, a gente quer falar, a gente quer intrometer, eu confesso, isso eu faço mesmo, eu intrometo mesmo. Mas normalmente nas brigas eu fico sempre do lado da nora. Pois é, isso também é uma questão. Meu filho, ó, fica pé da vida comigo. Como assim, né? Você tem que ficar do meu lado. Você é minha mãe? Né? Você não é minha mãe, não? Sou, mas estou do lado da mulher. Pois é, isso é uma questão terapêutica, né? Mas, assim, vem muito disso, sabe? Acho que o primeiro aprendizado que quem estiver assistindo o programa pode parar para refletir é assim: sou mãe e sou sogra. Como está a minha relação com meu filho? Como está a minha relação com minha filha, né? Com minha filha? O quanto eu estou vivendo a maternidade na fase em que ela está. Meu filho já tem 30 anos. Como deve ser a mãe de um filho de 30 anos? Entende? E se a mãe para nessa hora para ver, nossa, eu ainda lavo a roupa dele, eu ainda sirvo a comida dele, eu ainda arrumo o quarto dele, eu ainda faço essas coisas. Poxa, você está convivendo com ele como se ele tivesse 7 anos. Então, se nesse ponto a relação ainda está atrasada, provavelmente na relação desse filho, a participação da mãe também vai ser a participação como se o filho tivesse com 7 anos arrumando uma namoradinha. Meu filho tem 7 anos de idade, está indo morar com uma namoradinha. A mãe vai entrar totalmente na relação mesmo. Ela não acha que eles são competentes, mas com 7 anos não seriam. E eu acho que tem mãe que passa desse nível ainda, consegue ser pior. Na minha avaliação, eu falo isso aqui. Ela quer escolher para o filho ou para a filha. A pessoa para que ele vai dividir. Escolher, né? o parceiro. Esse parceiro não é bom para você. Oi? É você que vai se relacionar com ele, companheira? Peraí, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Você pode achar que está ajudando, mas você pode estar estragando. E um dos problemas de ter esse comportamento que estraga é ter a cegueira desse comportamento. Que muitas vezes quem tem um comportamento tóxico não vê que tem. Isso é uma coisa que a gente traz para a terapia, independente da área de casais, no dia a dia. Meus alunos, mentorados, a gente fala disso com muita frequência. O quanto as pessoas que precisam de ajuda e às vezes procuram, elas não veem realmente que precisam ou o quanto precisam. Elas simplesmente sinalizam, olha, minha vida não está boa e está dando um probleminha naquela parte ali da minha vida.
mas ela não entende o contexto. A gente tem que explicar, ajudá-la a chegar nesse ponto para entender, olha onde está o problema. Uma mãe, uma sogra, né, que se torna sogra e começa a perceber assim, poxa, eu quero dar opinião. Para mim, meu filho e minha filha não estão fazendo do jeito certo. Uma coisa é você querer que eles façam certo e eles deem certo. Outra coisa é você querer se validar como uma pessoa que sabe o que está falando. Isso é errado. Isso é uma demanda terapêutica. Por exemplo, a mãe, que se torna uma sogra. A minha infância toda ninguém me deu voz ativa. Ninguém me ouvia em casa. No meu casamento, meu marido também não me acha relevante. Meu filho casou. Agora eu vou ser relevante. Agora eu vou virar e vou falar, tem que ser assim que vocês têm que fazer. Eu não quero só o bem do casal. Eu quero que o casal olhe para mim e fale, olha, ela está certa. É como se fosse uma questão hierárquica ali a ser mantida. E ela não teve essa voz ativa nesse universo fechado não familiar. Não foi reconhecida. Não teve esse reconhecimento. Aí chega uma pessoa de fora e é nessa pessoa que ela quer Isso. Ela atuar, tem uma né? abertura. Porque ela vê, olha, todas as outras portas estão fechadas. Meu marido não me dá a relevância que eu gostaria, o valor que eu gostaria. O meu histórico familiar também não traz. Se eu falo alguma coisa, ninguém leva a sério. Não parece que eu não sou ninguém. Agora, de repente, chegou alguém na minha vida que já chega com uma bandeira de respeito levantada. Entendi. Porque a nora ou o genro já chegam assim, opa, eu não sei como é que vai ser a nossa relação, sogra, mas ela já começa com o meu respeito por você. Se você errar o tempero da comida aqui, eu vou falar que tá bom. Se você vacilar, eu vou falar que tá bom. Aí a sogra, de início, ela percebe, opa, tem um negócio legal aqui. Eu tô certa aqui. Ele me trata bem. Ele me reconhece. Esse genro, essa nora, ele tem uma postura comigo que nem meu filho tem. Meu filho, se eu falar isso aqui com ele briga comigo. Ela não. Olha aqui que legal, ela continua me respeitando. Isso é a abertura para uma demanda terapêutica, se a sogra, né, não souber lidar com isso lá dentro. Aí ela pode acabar descarregando naquela relação como sogra mais do que deveria. É uma coisa mais para pessoas que já são mais controladoras ou qualquer pessoa pode ter essa síndrome do pequeno poder, assim? Depende de como a pessoa lida com os conflitos internos. Isso é uma demanda, um caso bem legal. Tem gente que tem uma ferida emocional e para resolver essa ferida precisa equalizá-la, ou seja, precisa fazer o oposto dela. Que é a sua pergunta. Eu sempre fui controlado, a sogra, né? Eu sempre fui controlada. Meu pai me controlava, meu marido, todo mundo me controla. Para resolver, para amenizar essa dor, essa ferida emocional, agora eu quero controlar alguém. Entende? Eu quero fazer o oposto do que fizeram comigo. Eu quero fazer o oposto, né? Agora, eu quero vivenciar o oposto. Eu quero fazer com alguém o que sempre fizeram comigo para equilibrar isso. Se torna uma mãe controladora, uma mãe narcisista, uma sogra também que vai ter esse comportamento narcisista, porque ela quer controlar aquilo ali dentro. E se essa sogra tiver ainda um poder de persuasão preservado com o filho, é uma fórmula para o fracasso. Porque o filho vai... colocar um filho dividido entre a mãe e a esposa, se o filho não tiver maturidade para lidar com isso, por isso que eu falei no início aqui, o problema da sogra não é a sogra, é a mãe ou o relacionamento. Um filho que não sabe lidar com esse conflito, ele pode acabar destruindo as duas relações. Exatamente. A mãe costuma ter mais argumento. A esposa, a companheira, costuma ter menos paciência. Então a esposa vai falar, cara, eu vou embora, se você ficar nessa eu vou embora. E a mãe não desiste, né? A mãe não vai desistir daquele processo. Então depende muito disso. Se ela está ferida porque ela foi muito controlada, então às vezes em todas as outras relações ela não é uma pessoa controladora, mas na relação do filho e da nora ela se torna uma sogra controladora para aliviar essa pressão interna. Não, eu conheço exatamente um caso, assim, como você disse, exatamente. E essa senhora, essa sogra já é uma senhora hoje de idade e ela não desiste ali, a sogra não desiste, a filha se afastou, criou-se uma relação, um afastamento dos netinhos, né, da avó, e assim, e aí para quem está de fora e olha e consegue ter clareza sobre aquilo, é isso. Se encaixa exatamente nessa fala. Ela queria ter dessa nora um respaldo. Ela queria, como a nora se afastou e não quer saber dela, ela queria ter um respaldo dessa nora, ela queria ter que a nora validasse tudo o que ela fala e tal, e ela não tem. E ela entrou num processo de solidão. Nossa. Que é muito triste para quem está de fora ver, sabe? Mas aí quando eu vejo algumas pessoas
Aí, gente, é amigo, família ali, né? Eu vejo tanto de gente metendo o pau nessa nora. Eu vou lá e falo 50-50. Porque eu escuto a sogra falando também, né, fala muito comigo. E eu sei o quanto ela pesa a mão para falar na nora. Então, eu acho que tem algumas relações que a gente precisa se ver ali. Qual que é o meu papel? Sim. O que eu estou fazendo para achar uma bandeira branca ali? E eu acho muito difícil, eu não vejo isso entre relações conflituosas entre noras e sogras, ou genros e sogras. Eu vejo muita dificuldade das pessoas pararem para pensar assim, peraí, eu vou dar um pause aqui, entender o meu papel para melhorar essa relação. Porque quem fica pior nisso tudo? Quem está sofrendo, né? Sim. Né? Às vezes falar, nesse caso desse que eu citei aqui para vocês, do exemplo, o filho, É isso. o filho tá lá, numa nice, a vida vivendo, dele não tá mudando nada. E as duas estão se matando. Sim. Pois é. Isso é Mas uma aí o que o cegueira, filho faz né? também, né? Eu não sei exatamente como é que ele pode... Esse que eu me refiro não faz nada. Como é que isso é ele um pode problema. intermediar essa relação? Ele pode? Eu tenho eu conversei esses dias pra trás também com uma pessoa que ela também tem uma situação assim, um racha mesmo na família, e ela tem um filho pequeno, e assim, acaba que a sogra, ela não tem uma relação boa com a sogra, mas a sogra é a rede de apoio dela. Ela não tem outra rede de apoio, ela tem a sogra. E aí a sogra, ela tem a sogra não se dava bem com o filho, e aí com a nora também não consegue se dar bem, muito porque ela tem essa coisa de ser controladora mesmo, tanto com o filho quanto com a sogra, com o neto, enfim. E aí o filho não faz absolutamente nada, finge que não tá acontecendo nada. Ela tenta mediar, porque de certa forma, né, ela depende da sogra, ela precisa da sogra. E a sogra, assim, o que ela pode usar ali disso pra colocar sempre ali a colher no meio da relação dos dois, sempre, assim, dar pitacos, às vezes até meio que grosseiros, ela faz. Olha, Thiago, o filho tem que ser o mediador? Como é que é o Pois é, papel o dele? papel Ou isso dele. depende Bem- de relação para relação? Eu vou ser bem ponderado para responder aqui, porque muita gente que responde essa pergunta responde de maneira muito simples. Porque existe uma linha sistêmica de se pensar e ver relacionamentos que fala que a relação, né, do homem com a mãe, ela tem que ser uma relação de desprendimento com o tempo. Não pode se manter uma relação dependente ali, emocional. E o homem, quando ele começa um relacionamento, a esposa, a namorada, a noiva, deve ser a prioridade na vida dele em relação à mãe. Só que os homens, muitos, não sabem fazer isso. Essa linha, ela vai responder, Renata, aqui, como é que o homem intermedia isso? Ele tem que ser capaz de virar para a mãe e falar, mãe, aqui não é seu espaço. Ela está certa. Você gosta do frango com esse tempero, ela gosta do frango com outro tempero, o frango vai ser com outro tempero. Ah, mas a vida vai ser o dela. Porque agora ela é a mulher da minha vida. Você me trouxe até aqui. Então, isso é um caminho muito, muito plausível, muito aplaudido, só que ele deixa uma ponta solta. Eu queria deixar ele aqui. As pessoas não olham para ela, que é o seguinte. Por que é que a mãe tem aquele apego com o filho? Se isso não for visto, esse comportamento do homem, que é um comportamento que ele é positivo para as relações, para os relacionamentos, ele pode acabar gerando um mal-estar, um adoecimento, um problema irreversível com a sogra, que é o seguinte, a mulher muitas vezes, quando ela se torna mãe, ela realiza uma coisa que não é só a maternidade, ela realiza um problema que estava vindo estancado desde a infância, que é ser prioridade. Muitas meninas às vezes crescem percebendo, eu não sou a prioridade aqui em casa, eu não sou a prioridade do meu pai, eu não sou a prioridade da minha mãe, eu não sou a prioridade. Aí vai para a vida social e fala, poxa, eu sou só mais um, porque a vida social muitas vezes você é mais um ali, é o social, é o equilíbrio de tudo. Essa pessoa ela vai para um casamento, vai para um relacionamento, começa tudo bem, mas depois o casamento se torna, pô, eu não sou a prioridade do meu marido também. Eu não sou a prioridade de ninguém. E nós temos uma demanda na vida de sermos prioridade, de sermos relevante. E na hora que nasce um filho, e a mãe, né, nessa hora percebe, cara, eu sou prioridade desse neném aqui. Eu sou a prioridade dele. E ele está crescendo e eu continuo sendo a prioridade dele. Desapegar disso pode ser um problema muito sério, mesmo que desapegar lá aos 20, 30 anos do filho. Porque ela volta para aquele lugar anterior e fala, poxa, peraí, agora meu filho está escolhendo outro.
Agora eu não sou prioridade dele mais, não sei lidar com isso. Vivi fora disso durante 25, 30 anos, sei lá. É uma dor de, Isso, de né? muitas mulheres. É É uma muito, dor de muitas assim. mulheres. E na hora que você estava falando, eu fiquei meio surpresa, assim, porque eu tenho a impressão, posso estar enganada, que todo mundo coloca os pais em primeiro lugar nas relações. E não necessariamente a companheira. A não ser que, assim, depois que tem filho, talvez aí as coisas mudem um pouco. Isso é um acho problema. que depende. É. Acho que depende muito. Eu tenho a impressão que as mas pessoas quando são acontece, muito... Acho que a sociedade até cobra que você tem uma ótima relação com seu pai e com a sua mãe. E quem diverge disso fica Eu acho meio... que você sai um pouco, quando você é jovem, você se afasta um pouco dessa relação com os pais, porque você precisa de novas visões de mundo, principalmente ali na formação, na adolescência. É aquela hora que os amigos, você tem esse desprendimento, os amigos passam a ser mais importantes para você. Você quer ir para as festas, você quer socializar. Depois, quando você cresce, você tem um parceiro, você volta para os pais. Eu acho que tem um retorno mais tarde. Mas eu acho que na fase do parceiro em si, do casamento, eu acho que o foco acaba sendo o parceiro ou a parceira. Eu ouço muito em consultório, eu ouço muito na clínica, realmente o que a Raíssa falou, eu ouço muito isso no feedback, tá? De que, principalmente de mulheres, principalmente... Elas sentem culpa. Vão ser equilibrados. O que acontece muito? Eu ouço muito de homens falando assim, ai, minha esposa conversa com a mãe dela todo dia. E são, assim, 2, 3 horas no telefone, se deixar. Elas conversam de um jeito incrível. Parece, não sei como que arruma tanto assunto para conversar. Todo dia elas conversam muito. E isso às vezes incomoda o homem, porque ele entende isso como uma invasão. Falou, olha, minha esposa ela não está contando o caso, ela está sendo orientada. Então ela conta casos para a mãe dela e a mãe dela dá opinião, mas dá opinião de maneira que influencia o comportamento da minha esposa. Tá. Quando ela desliga o telefone, minha esposa mudou de ideia. Ela conversa comigo de manhã e fala, eu tô pensando isso, isso e isso. Aí à noite ela tá pensando diferente, depois de conversar com a mãe. É mãe influência. Mãe influência. Por outro lado, tem as mulheres que questionam muito de que o filho, ele não sai logisticamente da asa da mãe. Então, assim, poxa, parece que eu tô com ele aqui, mas eu não tô, porque ele almoça na casa da mãe. A prioridade é a mãe. E se tiver algum... As mulheres às vezes ficam com receio de colocar o filho num cabo de guerra. Poxa, a mãe dele chamou para almoçar lá. Eu tô com medo de falar que eu não quero ir. Porque se eu falar que eu não quero ir, eu posso arrumar um problema dentro de casa. Ele vai falar que ele quer ir, que tem que ir, vai desencadear um negócio que eu não sei lidar. Onde é que está o problema? Na relação dos pais que não souberam criar o filho para o mundo. Foi o que eu comecei a falar. Eles ainda acham que o filho é deles. E às vezes o filho até cumpre um papel terapêutico com eles. Os pais que viram e falam, poxa, se eu cortar realmente o contato com o meu filho, eu vou ter que voltar a conviver com minha esposa. E a esposa, eu vou ter que voltar a conviver com meu marido. Não, como é que eu vou tirar o filho da minha vida aqui? Não sei conviver com meu marido, a gente tem problema para conviver. Nossa relação não é completamente positiva. O filho intermedia a relação. Então, ou seja, ninguém está preparado para dar aquele passo ali à frente. E isso vai causar o desgaste com a figura da sogra. Eu já vi no TikTok várias vezes, gente, eu vejo muito TikTok. Eu já vi no TikTok muitas vezes essa coisa de, tipo assim, a mãe falando que o filho é a vida dela, o filho é tudo pra ela. E aí quando uma outra mãe vira e fala assim, olha, realmente, meu filho é minha vida, é minha prioridade, mas em algum momento ele vai se casar e eu vou ter que... Eu tenho meu marido. Meu marido é ali a minha pessoa principal. E as outras mães, elas criticam muito. Como é que você pode falar isso do seu filho? Como é que você vai abandonar o seu filho? Eu vejo isso acho muito que eu tô no TikTok. planeta. É uma relação quase tóxica, assim, né? sim, Assim, sim, é tóxica totalmente. nesse sentido. Eu vejo muito diferença na forma que a minha mãe me criou para a forma que minha mãe cria meu irmão. Gente, não parece a mesma mulher, assim. Eu não sei se... Eu acredito que essa coisa do gênero influencia. Eu já disse isso várias outras vezes. Sim. Mas a minha mãe, ela me criou pro mundo. Ela me criou para ser responsável, para... Não, com 14 anos, ela já estava procurando para me poder trabalhar como menor aprendiz. Quantos anos tem seu irmão? Meu irmão, ele tá com 12. Agora, o meu irmão é... Filhinho da mamãe. E ele é o companheirinho dela. Ela fala que ele é o companheirinho dela. E aí, assim, é muito diferente, assim, a relação. Não vou falar, gente, quem que ama mais, quem que ama menos. Eu acho que são amores diferentes, são formas de criar diferentes, de necessidades diferentes que eu e meu irmão temos, enfim. Mas eu acho que esse excesso de zelo lá na frente
pode vir a ser um problema. A superproteção, de maneira geral, ela é muito delicada, né? A gente acha que está super protegendo, mas esse zelo, como você bem disse, em excesso, ele vai trazer consequências que é uma criança, é esse tanto de adulto que a gente está vendo por aí hoje. Sim. Que são completamente infantis. Sim. Imaturos, eu né? levantei num almoço Parece de que você está família. conversando com uma criança. Eu levantei no almoço de família a pergunta: com quantos anos vocês acham que é certo, assim, um adolescente pegar um Uber sozinho? Com 15 anos, eu trabalhava como menor aprendiz. Então, eu andava para baixo e para cima, eu pegava ônibus. Para mim, era algo normal. A minha mãe falou que ela não acha que com 15 anos, ela acha legal o Davi pegar um Uber. E eu fiquei, gente, mas como assim? Por que pra mim era ok e pra ele não é ok? Mas eu acho que tem algumas coisas, aquela assim, querendo falar da sua mãe. Porque eu acho que primeiro o mundo mudou um pouco desses anos pra cá e essa violência assusta as pessoas de maneira geral, acho que não só a sua mãe. Mas tem uma questão dele ficar, de ser ele quem ficou, né, com ela. Imagino que sim. Por causa dessa questão do companheiro, né? Sim. As mães têm que aprender, assim, pra falar que tem, porque é o que vai beneficiar todo mundo. Aprender a entender essa relação delas. O filho não é seu. Ele está com você para você prepará-lo para o mundo, não para você. Ele não pode servir como uma compensação para dores emocionais na sua vida, porque eu sei que ele gera isso. Quando o filho nasce, ele tapa um buraco que tem, sabe? Vários buracos ali. E só que o fato do filho estar ali não quer dizer que ele é a solução para aquelas questões ali, sabe? O certo, a Raíssa falou, olha, na hora que você escolhe um companheiro, seu marido, é que você vai escolher o marido, a esposa, esse é o momento de você escolher alguém para seguir a vida inteira. Durante essa jornada, virão os filhos. Os filhos são passageiros. Você está recebendo eles para aprender. Inclusive, seja grato, porque os filhos nos desenvolvem muito. Você está recebendo um presente que vai te desenvolver, mas tem um momento que esse presente vai embora e a sua vida vai continuar. Ela tem que continuar. Eu tô falando conviver. Isso, mas eu acho que no meu caso eu também seria igual a minha mãe, assim. É mais maturidade. Você acha, a gente acha, sei lá, gente, nossa, reflexão, o Thiago falou coisas ali. Porque assim, é muito louco. Nós estamos falando de sogra e o programa já virou de mãe. Como que uma coisa, né? Mas isso, é quase que impacto, inevitável, né? E muitas dessas sogras são mães também, né? E acho que é isso que a gente não pode esquecer, né? Pois é. O seu papel de sogra, o seu papel de mãe. Isso cada um é diferente do outro. Mas na hora que você fala tantas coisas assim que são duras de ouvir, e eu imagino que tenham muitas mulheres escutando a gente hoje, né, e ouvindo isso, e com uma dorzinha aí no coração. Mas eu acho que a gente erra lá atrás. E eu, por mais falhas que eu tenha como mãe, gente, eu tô falando aqui, mas eu tenho muitas falhas como mãe, muita. Eu errei em muitos pontos específicos, eu super protegi também em alguns momentos, né, por exemplo, na questão escolar, eu acho que eu super protegi demais. Enfim. Tenho as minhas falhas, mas uma coisa que eu tenho orgulho, e eu queria dividir isso com as mães que estão nos escutando nesse momento, é que chegou um dado momento ali que eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que entender que eu precisava de planos para mim, que eu era, além de mãe, uma mulher, né? Porque por muito tempo, eu até entendo que naquele primeiro período, né, quando a criança é bem pequena, ela precisa muito mais da gente, e a gente só se vê como mãe. Só que isso precisa passar, você precisa voltar e resgatar dentro de você outras questões que vão além da mãe, porque uma mulher, ela é múltipla. Eu falo isso sempre, né, Loló, que não interessa, mas eu gostaria de repetir isso. A gente é mãe, a gente é namorada, a gente é profissional, a gente é amiga, a gente tem dentro da gente muitas facetas. E ser mãe talvez seja, sim, a principal delas, principalmente para as mulheres que amam a maternidade, talvez seja a principal delas. E eu, um dado momento, entendi que eu precisava ter, numa sessão de terapia, inclusive, o terapeuta virou para mim e falou assim: entendi. Mas aqui, você não tem problema. Eu falei, nossa, eu tô vindo aqui, tô trazendo esse tanto de problema. Ele falou, mas esses todos são do seu filho, da escola do seu filho. Aí eu falei, ele falou, nossa, pra mim você não tem projeto nenhum, né? E ele fez isso pra me instigar. E eu me senti tão desdenhada com aquilo, de uma forma tão profunda, que eu falei,
Meu Deus, eu não tenho projetos, eu trabalho automaticamente, eu faço. Eu saí de lá, eu entrei no carro, eu chorei tanto. E aquele dia em diante eu falei assim, meu Deus, eu preciso deixar meu filho viver. Ele era criança ainda naquela fase escolar. Mas foi quando eu entendi que eu posso sair sim, que eu tenho que guardar, não tenho que guardar dinheiro só para ele, que eu tenho que guardar dinheiro para mim, que eu tenho que fazer as coisas que me dão prazer sim, porque além de ser mãe, eu sou uma mulher que tem desejos, que tem muita coisa para fazer, muita coisa pela frente, mas isso não me desmerece em nada como mãe. O meu papel de mãe eu tô fazendo e vou fazer para sempre. Meu filho sempre vai ter a mãe dele ali para dar a mão. Eu acho que até eu pego na mão demais, eu tinha que soltar mais. Esse é um dos meus defeitos. Mas eu sei o meu lugar, né? E embora ele ache que eu sou intrometida e eu sou mesmo um pouco, é porque eu sou muito curiosa, é o meu jeitinho, eu quero saber de tudo o que está acontecendo, me conta. E por mais que eu me envolva, e eu acho que sempre vou me envolver, eu sei o meu lugar. E eu tenho hoje, eu posso dizer, eu tenho a minha vida. Isso. E mesmo que ele vá, eu tenho, mesmo que ele vá, e ele está indo a cada dia, mais devagar do que eu gostaria. Fica a dica. Eu ainda consigo me ver no mundo para além dele. Isso não diminui em nada isso, meu amor. Sim. Isso é o certo, inclusive. Isso é o que todo mundo... Você tem que dar coach aí de sogra. Eu vou falar uma coisa aqui, mas vou falar a verdade. Eu aprendi na marra, eu tive que me policiar, eu tive que trabalhar, não é fácil. Mas eu acho que receber a nora com naturalidade, entender que isso vai rolar, gente, esquece, para de achar que não vai. Isso que eu acho um problema. As mães acham que não, Lores. É aquilo que você falou. É receber, só que tem uma maturidade aplicada, olha, é receber a nora como uma filha, que é uma oportunidade de a família está crescendo, mas não quer dizer que você pode se comportar com ela como mãe dela. Não, olha jamais. Mas olha que sutilidade que tem nessa percepção. Eu posso amá-la, recebê-la como uma filha, como extensão da minha família, isso é ótimo, mas não quer dizer que eu posso educá-la. Eu não posso interferir na maneira como ela foi educada e vice-versa com o filho, porque ela vem de um outro histórico e é justamente essa diferença de história que vai formar uma família nova. Meu filho levando metade de cá, ela levando de lá, ou vice-versa, se for filho e filho, tudo bem. Mas quando você fala assim, Renata, eu tive que aprender na marra. O problema são as pessoas terem que aprender na marra, porque elas muitas vezes não buscam ou não sabem onde buscar conhecimento para entender o que vem à frente de onde elas estão. E dá para estudar assistindo programas como esse. Tem várias fontes que trazem, olha uma coisa, um conhecimento que está ao alcance de todo mundo. E se você não estudá-lo antes, você vai passar por ele na marra, de um jeito ou de outro, que é o seguinte, todos os filhos, eles vão passar por 3 lutos. Isso é uma teoria da psicologia. Todos vão passar por 3, todos nós passamos. E todos os filhos vão passar por 3 lutos. O luto do corpo, perder o corpo da criança para receber o corpo do adulto. Isso é uma demanda fisiológica, não tem como evitar, isso vai acontecer no nosso corpo. Perder o brinquedo da criança. Tem uma hora que as brincadeiras de criança perdem a graça e a gente começa a gostar de brincadeiras de adulto, de contextos do adulto. Então o luto do corpo, o luto do brinquedo e o luto dos pais. O luto metafórico dos pais. Só que o luto do corpo, ele vai acontecer, não tem conversa, é uma demanda hormonal. Seu eixo hormonal vai amadurecer e seu corpo vai mudar. Vão crescer pelos, suas mãos vão crescer, seu corpo vai mudar. A questão do brinquedo é uma maturidade do sistema nervoso. Ele vai amadurecer e vai ter um momento que você vai olhar para aquilo ali e falar, cara, não quero mais brincar de boneca, não quero mais brincar de carrinho, eu quero não tá me preenchendo mais isso aqui. Agora, o luto dos pais, ele depende dos pais. Os pais podem atrasar esse luto, ou eles podem interromper esse luto. Ele acontece naquele momento que você citou. Lembra quando você falou assim, lá na adolescência, eles vão mais para os amigos, eles se voltam mais para isso? É nesse momento, Renata. E por quê? Lorena, Raíssa, por quê? Tem um momento em que o filho, ele percebe uma demanda de maturidade maior do que a fase onde ele está. A gente passou por isso, todo mundo passa. Você tem lá 14, 15 anos, você quer tirar carteira, você quer ser adulto, você quer morar sozinho, você quer mostrar que você tem... Até um dia anterior, você não sentia que você tinha opinião própria. Ninguém, quando você dava uma opinião dentro de casa, ninguém dava atenção para você e estava tudo bem. Só que tem um dia que seu eixo hormonal vai amadurecer, você vai gerar mais testosterona, vai vir uma agressividade, vai vir uma maturidade maior e você vai acordar pensando assim,
eu quero meu lugar no mundo. Eu quero ser reconhecido. E o que os pais não percebem isso acontecendo? Na natureza, as fêmeas, mães, percebem isso pelo cheiro. Elas percebem, ó, meu filhote amadureceu. Ele está com cheiro de hormônio. Agora ele é adulto. Ela muda o comportamento. Entre nós, as mães não sabem perceber isso. E aí elas continuam se comportando como se ele fosse indefeso. Então o filho agora dá uma opinião, o luto está acontecendo, mãe. O luto dos pais está acontecendo, ele tem que acontecer. Promovam isso. Eles não sabem fazer. Então o que os filhos fazem nessa hora? Eles percebem que dentro de casa eles não têm voz ativa. Eu falo que eu quero um negócio, não tem como. Eu quero ser adulto, eles continuam me mantendo como criança. Vou para a rua. Porque na rua eles me reconhecem como adulto. Na rua eu ando com a moto, com a bicicleta de uma roda, e aí eu sou o astro. Eu faço uma bagunça na rua, isso gera essa geração, isso provoca essa geração que é do contra. Que eles fazem a baderna e percebem, cara, aqui eu tô sendo reconhecido. E o momento onde eles voltam para os pais depois, que você também citou, é quando esse luto passa. Agora eles já se sentem autossuficientes, eles vão voltar. Se os pais atrasarem esse processo, falam, não, eu vou continuar tratando meu filho como ele não tendo responsabilidade. Não vai pegar Uber nem com 18 anos. Não vai ter a chave de casa, não vai porque não pode. Toma uma blusa de frio aqui, você tem que com blusa de frio. Toma merendeira, vou fazer o lanchinho pra você, vou fazer tudo aqui pra você. Mas é porque eu te amo que eu vou fazer isso aqui. Mas tá legal, mas você tá atrasando um negócio dele, que se ele desenvolvesse, isso tá ao alcance de todo mundo. E os pais podem olhar isso acontecendo e mudar o comportamento. E quando o filho percebe esse amor, quando ele sente esse amor, ele volta. Sim, isso claro, é natural, né? O amor tá ali, ele sabe que é um porto seguro aquele lugar, aquele espaço, aquele lar, né? Por mais que ele vá, o afeto traz ele de volta nos momentos que ele quiser esse afeto, né? Mas é importante entender. Eu queria falar que eu tinha muito receio em relação a isso com a minha sogra, porque o meu companheiro, ele é filho único, né? E aí eu ficava pensando, nossa, eu tô lascada, porque a mãe dele não vai deixar ele. E aí foi muito pelo contrário, assim, foi bem o que você falou, ela me acolheu como filha, assim, e agora eu moro mais perto da minha sogra do que da minha mãe. E aí a gente foi almoçar junto, todo mundo, e ela falou, não, pode deixar que eu tô cuidando dela. E eu me senti tão querida, sabe? Isso só vai reforçando os nossos laços. A gente conversa muito, é legal porque eu sou mais parecida com a minha sogra do que com a minha mãe. É um negócio assim, eu e minha mãe, a gente bate muito cabeça. Amo minha mãe de paixão. Ô mãe, eu falo às vezes aqui, mas fica eu te com amo, ciúme, não. Depois aí, você tá vendo muito. por que ela tá com seu irmão, agarrada no seu irmão? Mas é porque a gente tem muitas diferenças, assim. Eu e a minha sogra, a gente é muito parecida. E até no que a gente não é parecida, como a nossa personalidade não é do embate, não é do... A gente discorda de uma forma tão carinhosa que eu acho que sempre tem funcionado muito bem, assim. Esses anos que a gente tem convivido, a gente consegue fazer essa troca justamente que você falou. Às vezes eu tô chateada com alguma coisa, minha vida não tá andando, e ela é muito mais experiente que eu. Fica calma, as coisas vão acontecer no tempo certo. Sempre, e vice-versa. Às vezes ela tá chateada com alguma questão, ela se abre comigo e a gente vai construindo uma relação de amizade, de companheirismo, enfim. É muito gostoso, assim, a nossa Legal relação. você falar isso, porque as boas relações construídas, elas não precisam ser... Elas têm discordância. Sim. Né? As pessoas precisam de parar de achar tem que pensar igual, né? Que todo mundo vai pensar igual. Igual a gente tinha colocado, né? A nossa criação é completamente diferente. A minha criação e do Fernando. E para além da criação ser diferente, nós temos personalidades completamente diferentes. Eu sou sonhadora, tô lá no mundão da lua lá e ele já é mais pé no chão. Às vezes ele demora mais para poder tomar atitudes. Eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo porque eu quero andar, vambora. E aí, a gente consegue ter ali um equilíbrio nisso, conversando na base do diálogo. Nem sempre ele gosta tanto de conversar quanto eu, porque, não sei se dá pra perceber, eu sou um pouco tagarela. Mas a minha sogra, ela tem essa similaridade comigo. Ela também é mais de conversar, ela é mais do afeto, ela também é uma pessoa com... Enfim, eu acho que a gente tem muitas coisas parecidas, nem tudo, porque são gerações diferentes também, e ela, questão de religiosa também, que é diferente, a religiosidade dela é diferente da minha. E eu adoro um remédio, eu adoro resolver. Tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio. Ela fala, não, toma chá. Eu não tomo chá de jeito nenhum. E aí a gente fica até brincando com relação a isso. Mas é uma relação muito boa. E eu acho que é uma relação que aproxima
tanto a gente como família, eu e ela, quanto o Fernando da gente, enfim, o meu sogro, acho que aproxima todo mundo, assim, essa boa relação. Eu acho que um convívio complicado acaba afastando não só a nora, como o filho e... É isso, alguém vai sair infeliz, ou até as duas partes vão sair, 3, né? Faz parte da vida. É respeitar, né? Tem que ter respeito pelas diferenças. Eu respeito que pensa diferente, às vezes a opinião dela vai fazer sentido, às vezes não vai. Se eu ficar triste por causa disso, tá tudo bem, faz parte da vida. Sim. Gente, deixa eu dar uma passeadinha aqui. O que o povo tá falando, Loló? O que tá falando? Rafael Cunha disse: oi meninas, amo a sogra da minha esposa. Era essa piada que eu tava tentando fazer. Foi por ela que eu pude encontrar a minha Dri. O negócio é morar não tão perto, que vá de chinelo, e nem tão longe que vá de mala. Sabe o Rafa. Termo, né? Aí a Valuana comentando: a minha sogra faz a coisa que eu mais amo nessa vida, que é meu namorado. Por isso paguei até uma lipoaspiração para aliviar o lipodema dela. Um beijo para minha sogrinha. Isso aí, Val. Carol Cândido: uma sogra que faz bolinho de mandioca e coxinha fitness é tudo de bom, né, Thiago? Mandou aqui para você André Luiz Coimbra: devemos respeitar a sogra, independente do caráter dela. Não namoramos ou somos casados com elas. A convivência é sim, no caso dele, com a filha dela. Rafael comentando aqui de novo: demorei um tempo para convencer a minha sogra que eu poderia ser uma boa companhia para a Adri, que imagino deve ser a esposa dele. Tomei muito café sem açúcar e comida sem sal para ver se eu desistia. Não deu certo, não. Uma coisa que eu queria comentar, Thiago, você acredita, assim, que qualquer relação com a futura sogra, ela deve ser construída do zero? Como qualquer outra relação. Porque quando você já chega, né, dentro de um relacionamento com a sogra, de um relacionamento qualquer que seja, primeiro quando você vai apresentar o seu parceiro ou sua parceira para sua mãe, você já automaticamente já meio que depende de uma aprovação dela, mesmo que inconscientemente. Quando você apresenta um namorado, né, você fala: e aí, mãe? Foi aprovado? Todo mundo acaba perguntando. Até os próprios perguntam, né? Exatamente. Perguntam: fui aprovado? Foi aprovado? Como é que é? O que ela achou? Então você já começa, você já entra nessa relação dependendo de uma aprovação. Então essa relação já começa com uma certa aprovação. Ou não, porque às vezes a mãe vai mentir ali também, né? Só para deixar tudo bem. Mas é isso, assim, você já chega com essa construção, mas qualquer relação ela é construída com zero, com amigo, com amigo do amigo, tudo é novo. E com a sogra, assim, ela tem que ser construída mesmo, do zero. Nossa, esquecer Lorena, que você tá ali envolvendo com o filho dela, né? Sua pergunta, às vezes parece que ela é óbvia, a resposta por um lado, mas não é. Porque pode ser do zero, mas tem um ponto melhor do que o ponto zero, que é o ponto à frente, é uma evolução. Tem uma máxima na vida, quando a gente para interpretar, que a vida está indo para frente, ela está indo numa direção, ela está evoluindo. Tudo que eu passo, se eu tiver que fazer de novo a partir do zero, eu estou desconsiderando o que eu tenho que ter aprendido antes. Não é do zero exatamente. Tem que ser melhor a partir... Quer ver? Quando a gente conta essa história de uma relação afetiva, fica mais fácil, a gente traz para a sogra. Passei por seu filho, por exemplo, 4 relacionamentos, ou enfim, a pessoa passou por 4 relacionamentos, está solteira, vai começar um relacionamento novo. Seria errado, todo mundo concordaria, trazer as coisas ruins do relacionamento anterior. Ok. Mas começar do zero de novo é ignorar a possibilidade de começar melhor. Por exemplo, tudo que eu passei de ruim na minha vida me tornou uma pessoa melhor. Eu não posso deixar que a minha próxima companheira pague. Eu não posso ser pior para a minha próxima companheira do que eu fui para a anterior, principalmente se a anterior me fez mal. Porque eu vou chegar um caco lá na frente. Poxa, é uma maldade. A minha última namorada, que é a que se torna minha esposa, ela vai pegar minha pior versão? Não, ela tem que acessar a minha melhor versão. Isso vai colocá-la num lugar onde ela nota, fala, poxa, valeu a pena esperar. Se eu tivesse conhecido ele antes, ele seria mais frágil em alguns pontos. Ele se tornou mais forte. Ele é mais provedor, ou ele é mais seguro, ou ele é mais isso, aquilo outro. Com a sogra a mesma coisa. Ele notando, falou, olha, eu tenho um genro hoje, que ele não começa só do zero, mas ele começa com um aprendizado de tudo que ele já passou, que foi bom ou até que foi ruim. Um genro que sabe entender os momentos de fragilidade da sogra, os momentos de oscilação, que pode ajudar na relação da filha, né, com esse sentido, com a mãe.
Ah, a filha tá brigando com a mãe. Poxa, o genro pode ser uma pessoa nessa hora que vai ajudar a acalmar os ânimos. Ele não vai precisar tomar um partido em si e falar, olha por esse ponto de vista, amor. Olha por esse outro ponto de vista aqui, sogra. E agora ele é uma pessoa que tem uma competência de até apaziguar, melhorar, equilibrar, sabe? Não é exatamente do zero. Mas acho que fez sentido. Total, não, né? Aliviou, né? Já caiu as Já fichas, caiu as todas as fichas caíram. Aqui, eu lembrei de um caso aqui que eu tive uma sogra uma vez, tive um namoro uma vez, que eu percebi que esse namoro tinha que acabar. Aí eu falei, fui terminar. Porque eu percebi que eu só tava namorando por causa da sogra. Eu estava tão apaixonada por ela e eu gostava tanto dela e a gente ficou tão amiga. Acontece. A gente ficou tão amiga que eu falei, gente, eu gosto dela, eu tô aqui nessa família por causa dela. E aí eu terminei meu namoro depois dessa conclusão, juro. Eu tive uma sogra também que pra mim doeu mais perder ela do que... Geralmente é assim, né? Foi mais difícil perder ela. Eu queria trazer só uma curiosidade. Eu tava pesquisando sobre sogra e aí você acha tanta coisa e tudo pejorativo, né? A grande maioria. Mas pesada, né? Essa questão de sogra começou lá na mitologia grega com Afrodite, que fez às vezes da primeira sogra má da história, né? Que enciumada com o amor de Eros por Psique, né? Literalmente mandou Psique para o inferno. Veio daí. Então é mais do que uma construção cultural até do Brasil. E no dia né? 28 de abril, mais uma curiosidade, é comemorado o Dia da Sogra. Foi uma data que foi criada nos Estados Unidos por um editor de um jornal norte-americano em 1934. Mas essa tendência da existência da sogra, ela já vem lá nos Estados Unidos desde 1920. Foi quando os jovens foram mais encorajados, na época, a deixar suas casas. Então, eles começaram a sair. Porque nos Estados Unidos é muito isso. Você não vê gente da idade, né? Quando eles estão aí com 20 e poucos, 30 anos, em casa. São literalmente expulsos de casa. Deu uma idade, vaza, né? E não é igual aqui no Brasil, né? Que aqui a gente vive há 40 anos dentro de casa. Às vezes constrói um puxadinho, aí a família vai crescer todo ele mundo fala ali. assim, meu filhinho. Aí você pergunta, quantos anos seu filhinho tem? Vai fazer 40. Ai, Tiago, queria muito te agradecer mais uma vez, sua presença aqui no Interessa. E eu queria que você deixasse de ensinamento aí pra gente concluir esse tema, para quem tá com dificuldade com relacionamento aí com a sogra. Olha, em qualquer relacionamento, tá? Mas com a sogra isso vai pegar muito. Olha pra dentro primeiro. Você entende se o que está te incomodando na relação com a sogra não é algo que não é o que ela está fazendo, é como você está entendendo o que ela está fazendo. Às vezes o problema não está na atitude dela. Às vezes você não sabe permitir espaço, você não sabe ouvir opiniões, você não sabe estar errado, você não sabe ouvir uma ideia diferente da sua. Ela está tentando ajudar e você tem uma questão inflamada dentro de você que não deixa isso acontecer. Então, olha pra dentro primeiro. Boa, Tiago. Deixa aí suas redes mais uma vez, né? @Instagram, pelo Instagram me localiza em todos os lugares aí, @tiagoporto.neuro. E eu vou deixar aqui também um @ novo, começar até a usá-lo, que é um @ específico. Você tem que falar se é com TH ou sem TH. Thiago com TH. E tem um perfil novo que eu e a equipe criamos, que é específico para falar sobre relacionamentos, família, filhos, que é @tratamento de casais. Ai, adorei. @tratamento de casais, a gente vai falar só sobre isso nesse perfil e ele já tá bombando. Estaremos lá, né, Estaremos lá, online. Muito bem. Despedir também da Aissa Mack, que é a nora que todo mundo queria, né, gente? Ai, Dá bem com a sogra. Eu que já tenho assim, nora, viu? Senão eu ia te colocar lá na minha fila. Obrigada, meninas. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e mandar mais uma vez um beijo pra dona Dadá. Vou fazer mais uma piada de sogra, será que pode? Pode. Ela é baixinha que nem eu, então dos males o menor. E a outra tá com a sogra que mora lá na Bahia, né? Eu vou cantar. Como é que é a música? Roubar o coração da minha sogra, botar o coração no jacaré. Sabe o que aconteceu? A velha se mandou e o jacaré morreu. Não, gente, eu quero só falar para as sogras assim, depois dessa cantoria ridícula. Mas eu queria falar para as sogras assim, para de disputar seu filho com as companheiras. Para, você está entrando numa errada.
mas muito errada, sabe? Eu acho que a gente é o mais maduro, né? Se veja como adulto da história, se veja como mais experiente. Essa disputa, principalmente a disputa feminina, não leva a mulher a crescimento nenhum. Nenhuma mulher a crescimento nenhum. Independente das gerações, né, Renatinha? Independentemente das gerações, Ló. Porque é isso, porque a gente precisa crescer como ser humano, né? Então não importa se é sua nora, se é se é genro ou nora, eu sempre confundo aí genro ou nora, mas é importante você crescer como pessoa. E você quer crescer rivalizando com uma outra mulher que não tem o mesmo papel que o seu? É uma pergunta que fica no ar aí para todo mundo pensar, né? Excelente, gente. Eu vou indicar para você assistir Ilhados com a Sogra na Netflix, porque é muito bom. E olha só, série, né? A série da Netflix, apesar de ser muito engraçada e tudo mais, e ter um prêmio ali envolvido, eu chorei, né? tá? Teve um episódio que eu chorei. Exatamente, eu acho muito potente, muito forte. Tem ali uma mediadora psicológica para poder... Muitas relações mudaram. Pode ser aí uma série para você assistir e poder identificar aí com alguma situação da sua casa. Gente, Interessa Podcast chegando ao fim. Você sabe que você pode conferir esse episódio no nosso Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Se você perdeu alguma coisa, @programa Interessa. Fui! Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na FM O Tempo, Interessa.